Olá, abençoados, abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez, gravando vídeo sobre procedimento comum, ordinário, a colaborar aí com a sua cultura jurídica. Na sequência de vídeos, que não deixam de ser filmes, eu gravei no último vídeo sobre recebimento de denúncia, o prazo, para trazer o rol de testemunhas, que é dentro do prazo da resposta de acusação. Respondi a um questionamento sobre o fato de a Defensoria Pública trazer a resposta à acusação, mas não apresentar o rol de testemunhas, se ocorre preclusão temporal ou não. Falei sobre revelia no processo penal. Falei sobre exceções, muito en passant, porque a gente vai trabalhar melhor as exceções individualmente. No final, eu falei sobre o momento de se analisar, se avaliar, se é o caso ou não de suspender condicionalmente o processo. Se logo que o juiz recebe a denúncia, se antes de decidir pela absolvição sumária, ou se após o juiz decidir que não é o caso de absolvição sumária. Tudo isso está no vídeo anterior, procedimento comum 11. Quem não assistiu, assista. E quem não se inscreveu no canalzinho, inscreva-se, professor Márcio Caldas. Hoje vamos dar sequência. Vamos dar o próximo passo, porque quando falamos em procedimento, estamos falando em um ritual, em um passo a passo, que o juiz, dentro do sistema acusatório, é obrigado a seguir. Até porque a Constituição Federal, nossa lei das leis, nossa Bíblia política, a lei máxima, que está no topo da pirâmide de Kelsen, ela fala que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade, senão após o devido processo legal. Então tem que ter uma lei disciplinando como vai ser desenvolvido o processo. Isso é o ideal dentro de um Estado democrático de direito, que é o que o Brasil pretende ser. Ok? Bom, vamos falar do artigo 400 do CPP. Eu fiz aqui um esqueminha, não sei se dá para enxergar, porque isso aqui é um improviso, não é um curso, é um bate-papo, em homenagem aos meus alunos da graduação, da pós, e a todos que se interessem pelo assunto processo penal. Então, o juiz recebe a denúncia. Passo número 1. O juiz manda citar o réu, que citação é um ato de conhecimento e de chamamento. Dá ciência ao réu de que pesa contra ele uma acusação, uma imputação, e chama, vem responder, porque a imputação que é feita envolve um pedido de prisão, porque o nosso direito penal tem como característica a ameaça de pena privativa da liberdade. Está lá na Lei de Introdução ao Código Penal. Crime é a infração penal punida com reclusão ou detenção e multa, ou sem multa. Já a contravenção penal é a infração penal que é ameaçada de prisão simples e multa, ou multa. Então a gente percebe que a infração penal, ela tem como característica básica a ameaça, ao prever a infração penal, prevê também uma ameaça de prisão. Esse é o traço característico do direito penal brasileiro. A nova lei de drogas quebrou um pouquinho isso, porque trouxe um crime, que é o crime praticado pelo usuário que porta a droga para consumo pessoal. Previu o crime no capítulo de crimes, mas não previu pena de prisão, não ameaçou de prisão. É uma exceção. Bom,
Então, a citação é um ato de ciência e de chamamento. Cara, estão pedindo tua prisão aqui. Vem se defender, boneco. Senão... Bom, depois que cita, tem que a defesa apresentar uma resposta. É o terceiro passo. Resposta à acusação, que seria uma espécie de contestação. Mas no processo penal, chamamos de resposta à acusação. Próximo passo é ouvir o MP. Ouvir o Ministério Público ou não? Como assim, professor? Ou não? Se fosse um concurso público, uma questão objetiva que perguntasse: é correto afirmar que o CPP, ao regular o procedimento comum ordinário, determinou que se ouvisse o MP após a resposta trazida pelo réu? É correta essa afirmação? Não é. O CPP não fala isso. Fala até em outro momento, no procedimento escalonado, bifásico, especial do júri. É outro departamento. Mas aqui no procedimento comum ordinário não previu. Porém, se o juiz verificar que aquela resposta à acusação, aquela contestação, é muito genérica, não adiantou as teses de defesa, apenas disse laconicamente que o réu é inocente, que provará, né, durante a instrução, o juiz não vai mandar para o MP se manifestar sobre isso. Agora, se o juiz verificar que já de plano, logo na sua resposta à acusação, na sua contestação, a defesa já trouxe vários argumentos defensivos que podem até levar o juiz a pensar numa absolvição sumária, aí o juiz, mesmo não previsto em lei, vai determinar a oitiva do MP. Então, não é uma fase obrigatória, uma vez que não está na lei. Vai depender do caso concreto, se a defesa trouxe argumentos que, né, no sentir do juiz, pode levar a uma absolvição sumária. Aí manda ouvir o MP, mas na lei não está. Ok? Próximo passo é absolver sumariamente. Ou não, é o momento de se decidir pela absolvição sumária. Caso absolva sumariamente, morreu o processo, o indivíduo é inocente. Não precisou desenvolver toda a marcha processual. E aí você acaba que termina logo com esses trépitos judícios, esse escândalo do processo, termina logo com um transtorno que é para o réu ter que suportar uma demanda no banco dos réus da justiça criminal, e também desafoga o judiciário, desafoga o MP, porque morre ali no nascedouro. E vamos para o próximo. Linha de produção. Vai, manda outra. Mas se o juiz não absolver sumariamente, não quer dizer que não vai absolver lá no final, mas aqui sumariamente não vai absolver. Qual é o próximo passo? É verificar se cabe ou não a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo é uma medida despenalizadora, porque evita a pena de prisão, prevista no artigo 89 da Lei 9.099, de 95, que é conhecida como Lei do Juizado Especial. Lá previu, olha, já que denunciou o réu, já que foi iniciada uma ação penal, calma um cadinho, que esse crime não é tão grave, já que a pena mínima prevista para esse crime não supera 1 ano. Então calma, vamos fazer, o promotor faça uma proposta, ele, né, se ele preencher algumas condições e se ele cumprir algumas prestações que vão ser oferecidas, se ele aceitar e cumprir, extingue-se a punibilidade sem julgamento do processo, o cara não vai ser considerado culpado, não tem que confessar nada. Para o criminoso é uma maravilha. Mas só é possível pensar na suspensão condicional do processo se o crime é aquele que tem uma pena mínima de até 1 ano. Por exemplo, furto simples, pena 1 a 4 anos. Opa, já podemos pensar na hipótese de uma suspensão condicional do processo. Furto qualificado pelo arrombamento, que a lei chama de rompimento de obstáculo.
Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1. A pena de 2 a 8 anos. Já não podemos pensar na suspensão condicional do processo. Então, não teria essa etapa. Não absolveu sumariamente, não suspendeu condicionalmente o processo. Qual é o próximo passo? O juiz designar uma audiência. Audiência de instrução e julgamento, que de preferência será uma só. É nessa audiência de instrução e julgamento que o juiz vai presidir a instrução criminal. E isso nos remete à ideia do princípio da identidade física do juiz. O juiz que tem um contato imediato, direto com as provas, é o juiz que deve julgar. Então, o juiz ouviu a vítima, ouviu testemunhas de acusação, ouviu testemunhas de defesa, fez acariações, reconhecimento, presidiu ali o momento do perito esclarecer alguma coisa. Ele teve contato com isso tudo. O ideal é que ele julgue, não um outro juiz que no máximo vai pegar um papel ou vai pegar de repente um vídeo e ter que ter paciência de assistir o vídeo todo. Então o ideal é que o juiz que presidiu o ato que julgue. Essa é a ideia do princípio da identidade física do juiz. É óbvio que o juiz pode ter morrido, o juiz pode ter sido promovido a desembargador, o juiz pode ter, sei lá, se licenciado para um curso de doutorado por 2 anos. Nesse caso, aí vai ter que ser transferido esse processo para um outro juiz que vai julgar, ainda que não tenha presidido a instrução criminal. Mas a ideia é o juiz que presidir essa audiência, que seja o mesmo juiz que vai proferir o julgamento final. Ok? Bom, nessa audiência de custódia, nessa audiência de instrução e julgamento, que deve ser realizada em até 60 dias, é o que diz o artigo 400. Mas na prática, esse prazo é muito maior. É um prazo que não tem nenhuma consequência caso haja o descumprimento. É um prazo impróprio, porque não traz consequência caso não seja observado, porque 60 dias raramente ocorre. Então, vai ser designada audiência em 60 dias, vai ser ouvida a vítima, se possível, vai ser ouvida as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, nessa ordem, tá? Não pode inverter a ordem, não. Depois você vai possibilitar o esclarecimento dos peritos, caso tenha sido requerido com antecedência essa providência. Acariações, a testemunha falou uma coisa, a outra testemunha falou outra coisa. A vítima fala uma coisa, a testemunha de acusação fala outra. Coloca as duas de frente, essa está falando isso, você está falando aquilo. E aí, quem está mentindo, quem está falando a verdade? Reconhecimento, de pessoa, faz um procedimento para reconhecer determinada pessoa, que pode ser reconhecida pela vítima, foi ele, por uma testemunha ou por um outro comparsa. E por último, o interrogatório do réu. No procedimento comum ordinário, o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. Porque uma coisa é você perguntar para o réu: você estava no local do crime? Eu não estava não, fui eu não. Só que mal sabe ele que tem vídeos, tem testemunho dizendo que ele estava lá, mostrando que ele estava lá. Então é bem melhor para a estratégia de defesa que ele seja ouvido por último. Porque, olha, não adianta dizer que você não estava lá porque tem um vídeo aqui. É melhor dizer que você estava lá, mas que você é doente mental, ou que estava em legítima defesa, mas dizer que não estava lá não tem como. Então, por isso que é melhor para a estratégia de defesa que o interrogatório seja feito no último ato da instrução criminal. A pergunta que fica no ar: seja no procedimento comum, seja no procedimento especial, o interrogatório do réu sempre será o último ato da instrução criminal ou tem exceção? Vamos discutir isso no próximo vídeo. Um abraço, até quem gostou, dê uma curtida. Um abraço.